Oi, alunos! Vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre transitividade verbal. Vamos ver alguns conceitos e corrigir os exercícios do Trilhas. Na página 20, nós temos uma questão que diz assim: releia um trecho do cordel Saudades do Meu Sertão. A. Sublinhe as formas verbais apresentadas nesse trecho. Então, a gente percebe aí que já está sublinhado as formas verbais: castiga, racha, deixei, parti e nasci. Letra B. Quais dessas formas verbais precisam de um complemento para ter sentido completo? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é castiga, racha e deixei. Letra C. Quais são os complementos dessas formas verbais? O complemento de castiga e racha é o chão. E o complemento de deixei é meu coração. Letra D. Quais dessas formas verbais não precisam de um complemento para ter sentido completo? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é partir e nasci. Letra E. A falta de complemento dessas formas verbais prejudica o sentido da oração? A resposta é não, pois a ação das formas verbais partir e nasci apresentam sentido completo. Então, aí nós temos os conceitos dos verbos transitivos e intransitivos. Verbos transitivos são os que não apresentam sentido completo, isto é, necessitam de um complemento para que possam ser compreendidos. Já os verbos intransitivos são os que apresentam sentido completo, isto é, não necessitam de complemento. Os verbos transitivos e intransitivos são significativos e constituem o núcleo do predicado. Questão 3. Releia 2 trechos do texto e observe as formas verbais destacadas. A. César Obeide não é nordestino, mas mostra em seu trabalho desenvoltura na criação de versos de cordel para ninguém botar defeito. B. Sempre com grande senso de humor, o autor nos apresenta, em primeiro lugar, uma série de versos em que brinca com conhecidos provérbios sem nunca perder o ritmo. A. Qual é o sujeito do verbo botar no trecho A? A resposta é ninguém. B. Qual é o complemento desse verbo nesse trecho? A resposta é defeito. C. Qual é o sujeito da forma verbal brinca no trecho B? A resposta é: o sujeito é desinencial, ou seja, ele está oculto. É possível saber que se trata do autor César Obeide. D. Qual é o complemento desse verbo nesse trecho? A resposta é com conhecidos provérbios. Letra E. Agora, assinale a alternativa correta quanto a esses verbos e seus complementos. A alternativa correta é: o complemento do verbo botar não é introduzido por preposição, enquanto o complemento da forma verbal brinca é introduzido pela preposição com. E aí nós temos o conceito de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. É chamado verbo transitivo direto o verbo que se liga ao complemento sem preposição. É chamado verbo transitivo indireto o verbo que se liga ao complemento por intermédio de uma preposição. 4. Leia a manchete abaixo. Prefeitura entrega material escolar e uniforme aos alunos da rede municipal de ensino. A. A forma verbal entrega tem quantos complementos nessa frase? Resposta: 2 complementos. O primeiro é material escolar e uniforme, e o segundo,
aos alunos da rede municipal de ensino. Letra B. Qual desses complementos é introduzido por preposição? O segundo, aos alunos da rede municipal de ensino. Algumas vezes, o verbo possui mais de um complemento para completar seu sentido, como a forma verbal entrega, utilizada na manchete acima. É chamado verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo quando um verbo possui mais de um complemento e um deles é introduzido por preposição e o outro não. E aí ele traz, né, exemplos, né, do mesmo verbo tendo duas transitividades. Em um caso, ele é bitransitivo e no outro, apenas transitivo e indireto. Vamos para a página 23. Objeto direto e objeto indireto. Leia o poema a seguir. Fiandeira. Fiandeira, por que fias? Fio fios contra o frio. Fiandeira, para quem fias? Fio os fios para meus filhos. Fiandeira, com que fias? Com fieira de 3 fios. Letra B. Quais são os complementos das formas verbais em destaque? Resposta: fios e os fios. C. Esses complementos são introduzidos por preposição? A resposta é não. Agora, leia uma manchete. Gosta de Harry Potter? São Paulo vai ganhar uma hamburgueria inspirada no bruxinho. A. Qual é o complemento da forma verbal gosta? Resposta: de Harry Potter. B. Esse complemento é introduzido por preposição? Sim, pela preposição de. Como você pode observar, alguns complementos precisam de preposição e outros não. O complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo é chamado objeto direto. Já o complemento que se liga ao verbo por uma preposição é chamado objeto indireto. E aí a gente também tem os exemplos de locuções verbais, lá na página 24. Nas locuções verbais, a transitividade verbal é marcada pelo verbo principal, isto é, o segundo verbo da locução. Observe os exemplos a seguir. A Baiana do Acarajé vem divulgando a culinária, a cultura e os costumes do povo baiano. Então, aí a gente tem a locução vem divulgando. O segundo verbo, que é o verbo divulgar, é transitivo direto. Na segunda oração, o aluno tinha gostado do filme. Então, aí eu tenho a locução verbal tinha gostado e o verbo gostar, que é o meu verbo principal, é transitivo e indireto. Veja a tirinha a seguir. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar. Por que não aproveita essa chance e vai curtir um livro, uma natureza? Ficou bravo? Ele definitivamente está precisando de natureza. Letra B. A forma verbal entendi, empregada no segundo quadrinho, é transitiva ou intransitiva. A resposta é intransitiva, pois não precisa de complemento para ter sentido completo. Letra C. Como a locução vai curtir, apresentada no terceiro quadrinho, é classificada. Resposta transitiva direta. Letra D. Qual é o complemento dessa locução verbal? Resposta: um livro, vírgula, uma natureza. Letra E. Como esse complemento é classificado, justifique sua resposta. Ele é classificado como objeto direto, pois não é ligado ao verbo por uma preposição. E por último, letra F. Qual é o complemento da forma verbal precisando, empregada no último quadrinho? Essa forma verbal é transitiva direta ou indireta? Resposta:
O complemento verbal é de natureza. Essa forma verbal é transitiva indireta, pois está ligada ao verbo por meio da preposição de. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Corrijam os exercícios e até a nossa próxima aula.